Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do relatório de situação do Artia. O relatório de situação pode-se dizer que é um dos relatórios mais interessantes e mais completos que a gente encontra aqui dentro do sistema, certo? Esse relatório aqui ele vai te permitir colocar alguns componentes gráficos, tá? E você pode visualizar esses componentes através do grupo de trabalho, das pastas para a organização dos projetos e também projeto por projeto, tá? Independente aqui da estrutura. O único local onde você não consegue acessar o relatório de situação é no Ver Tudo, tá? A gente não consegue visualizar esse relatório de forma consolidada, tá? Até porque ele é basicamente um status report para a gente visualizar informações de um projeto, tá? Ou, no máximo, de um portfólio, beleza? Como é que funciona o relatório de situação, pessoal? Como eu falei, ele é um relatório bem completo, tá? Então, basicamente, você vai conseguir criar um relatório gráfico com vários componentes. Inclusive, esses componentes que a gente vai encontrar aqui dentro do relatório de situação, vocês vão perceber que a gente já viu em alguns outros relatórios. Então, pode-se dizer também que a gente consegue unir todos eles dentro de um status report só aqui dentro do relatório de situação. Beleza? Então, como funciona, pessoal? Vamos lá. Primeiro, para a gente acessar aqui a parametrização do relatório, você vai entrar aqui em Projetos, Relatório de Situação. Ele vai abrir essa telinha aqui para você. Tá? Nesse primeiro campinho, você vai encontrar o modelo de relatório. Tá? Provavelmente, se é a primeira vez que você está entrando aqui no Artia, tá? Ele vai aparecer apenas a primeira opção. Tá? Eu já criei 2 outros modelinhos de relatório para poder facilitar um pouquinho a explicação. Tá? Então, você vai encontrar somente essa primeira opção aqui. Beleza? Então, se você quiser acessar esse modelo, basta selecionar e clicar em Visualizar. As informações que contém aqui nesse relatório são baseadas, lembrando, onde você seleciona aqui na TreeView. Então, se eu seleciono esse meu projeto de demonstração, os componentes gráficos que eu encontro aqui estão relacionados, as informações estão relacionadas a esse projeto que eu estou selecionando. Beleza? Então, aqui a gente encontra uns componentes, inclusive, que a gente já está familiarizado. A gente viu esses componentes aqui lá no relatório do resumo. Esforço por atividade, total de horas apontadas versus previstas, atividades encerradas, atividades pendentes, marcos e riscos. Tá? Então, aqui a gente selecionou apenas, ele já vem selecionadinho apenas alguns dos componentes. Tá? A gente pode voltar aqui para a telinha de parametrização. Aí a gente pode criar relatórios, escolhendo os componentes que a gente quer, beleza? Como é que funciona para a gente criar aqui um relatório novo? A gente vai clicar em Novo. Então, clicamos aqui, a gente vai dar um nome para esse relatório. Então, vou colocar aqui, relatório de situação, demonstração, beleza? E aqui, nesse campinho de baixo, a gente vai encontrar uma lista com os componentes que a gente pode adicionar nesse relatório. Tá? Dentre esses componentes aqui, grande parte a gente já viu lá no resumo, conforme eu comentei com vocês. Então, esses componentes aqui de ameaças pendentes, atividades encerradas por participante, são componentes que a gente já viu no resumo. O que tem de diferente em relação a esses componentes aqui? Quando você adiciona um componente aqui no relatório de situação, clicou nele, selecionou, clica em adicionar, aqui do ladinho. Ele vai aparecer a parte para parametrização desse relatório. Uma primeira diferença desse relatório aqui para o resumo é que você pode pegar esse componente e utilizar um filtro de período, tanto para o início estimado como para o início real, término estimado, término real. Então, se você quiser filtrar informações no componente gráfico do mês passado, da semana passada, ou entre datas, você consegue. Beleza? Então, você pode ir adicionando aqui os componentes que você quer agregar nesse modelo de relatório. Tá? É bom lembrar, pessoal, que esses modelos de relatório que a gente cria, eles servem para todos os projetos, Basta a gente selecionar aqui na esquerda, E todas as pessoas da organização poderão visualizar esses relatórios, E somente quem pode parametrizar ou criar um modelo de relatório são usuários líderes, Administradores, tipo administrador e tipo líder. Beleza? Pessoal, a ideia é essa, A gente vai escolher aqui os componentes que a gente quer visualizar, Além dos componentes que a gente já viu no resumo, a gente tem alguns componentes a mais aqui nesse relatório de situação. O primeiro deles é a possibilidade de adicionar aqui o título do projeto, padrãozinho, a gente pode inclusive colocar ele lá em cima, A gente consegue adicionar também um campinho com a descrição do projeto, Então a descrição que você colocou lá na capinha do projeto vai aparecer aqui também,
Outros componentes que vão aparecer, né? A curva S, tá? Relacionado aí à parte de esforço, tá? Tanto estimado quanto agregado nas atividades, tá? Nos projetos. Gráfico burn down, tá? Muito parecido com o curva S, porém num outro formato. Tá? Você também pode visualizar o próprio Gantt avançado como um componente desse relatório. Tá? Então a gente adiciona o próprio Gantt aqui para que as pessoas possam interagir com ele, né, dentro desse relatório, sem a possibilidade de mexer nas informações, certo? Encontramos também o componente lista de atividades. Tá? Então, o componente lista de atividades ele também pode ser bem interessante, porque a gente, na parte de parametrização desse componente, a gente encontra as visões. Tá? Lembrando que essas visões aqui, pessoal, são exatamente as mesmas visões que a gente pode parametrizar aqui na lista de atividades, tá? Que eu já mostrei para vocês num videozinho anterior, certo? Então, aqui na listinha, a gente tem as visões, né? Por usuário, a gente pode vir aqui e editar essas visões, criar visões. E quando você cria o seu relatório de situação, você pode colocar aqui, né, para ele mostrar a sua lista de atividades com a visão que você selecionou. Beleza? Então, o legal desse gráfico aqui, né, desse relatório, é que você pode, né, selecionar os componentes que você quer e ainda fazer uma parametrização, né, para cada um deles. Tá? O curva S, né, você consegue parametrizar também, né, escolher se você quer visualizar informações relacionadas ao estimado em comparação com o realizado, né, o que foi agregado no projeto, como também informações de linha de base. Beleza? Pessoal, finalizando aqui, né, a criação, né, a escolha dos componentes, você pode salvar esse modelo na parte de baixo. Tá? Salvando o modelo, ele vai aparecer novamente aqui para você. Ó. Vai aparecer aquela telinha anterior e o seu relatório criado fica aqui. Você seleciona o relatório e clica em visualizar. Clicou em visualizar, né, ele vai pegar o projetinho que você está selecionando e vai te trazer aqui as informações. Beleza? Pessoal, para mostrar um pouquinho dos componentes para vocês, eu vou utilizar os modelinhos que eu já criei aqui. Tá? Então, eu já criei alguns modelinhos aqui. Tá? Eu deixei um relatório, tá, com os componentes do resumo. Tá? Então, para deixar separadinho aqui para vocês vão perceber que é basicamente o mesmo relatório, né? Apenas com a possibilidade de você fazer um filtro de período. Então, esses componentes aqui vocês já conhecem, né? Atividades por situação, por categoria, né? Esforço das atividades encerradas, né? O desempenho das atividades encerradas, atividades encerradas por participante e assim por diante, tá, pessoal? Até os marcos e riscos aqui embaixo. Então, esses componentes são os mesmos do resumo, tá? Só para mostrar aqui para vocês, né? Relatório home, resumo, tem exatamente os mesmos componentes, beleza? A gente vai adicionando aqui em cima, certo? Pronto. Agora, pessoal, mostrando um pouquinho para vocês dos novos componentes que a gente encontra aqui no relatório de situação, tá? Criei um modelinho aqui já com os componentes novos, tá? Então, vou clicar aqui em visualizar. Lembrando, pessoal, você vai escolher os componentes conforme a tua necessidade. Você pode misturar os componentes do resumo com os componentes novos que a gente vai visualizar agora, beleza? Então, estou abrindo aqui o nosso relatório, tá? Vamos fechar aqui algumas páginas. Eu trouxe aqui, pessoal, o acompanhamento de entregas, tá? Um componentezinho que aparece ali para a gente selecionar. Aqui eu tenho o meu projeto, tá? E um resumo das etapas, né, da EAP que eu criei, tá? Então aqui na parte da direita vai aparecer o nível abaixo, tá? O nível aqui da EAP, da estrutura do projeto, tá? E vai te mostrar o indicador de prazo e a situação dessas etapas, certo? Um detalhe importante, pessoal, ele vai te trazer sempre o primeiro nível apenas, tá? Se você tiver um nível abaixo aqui da EAP, né, ou, por exemplo, uma subdivisão da etapa, ele não aparece aqui no acompanhamento de entregas, tá? Ele vai aparecer somente o primeiro nível da tua estrutura, tá? Aqui a gente consegue enxergar o que, pessoal? Né? As etapas, a gente enxerga que a etapa de iniciação e planejamento elas estão concluídas, certo? Porque tem o checkzinho aqui. Porém, as duas etapas foram concluídas em atraso, por isso que ele está vermelho. Se estivesse verdinho aqui com checkzinho, ele estaria, né, encerrado, porém, dentro do prazo previsto. Tá? Temos a etapa aqui de execução, monitoramento e encerramento, com, né, em aberto ainda, que são essas três últimas etapas, por essas, né, informações, essas entregas, né, estão dentro do prazo estimado ainda. Tá? Então ele vai te mostrar se estiver em aberto e atrasado, com risco de atraso, tá? E assim por diante. Então, isso aqui é um resumo, né? um acompanhamento de entregas mais simples, né? Para você visualizar como é que está o andamento de cada uma delas. Beleza? Então não tem muito segredo, tá, pessoal?
Descendo aqui um pouquinho, a gente vai encontrar dois gráficos bem legais, tá? Que é o curva S e o burn down. Os dois gráficos vão te trazer basicamente a mesma informação, tá? Você consegue visualizar, né, o esforço estimado do seu projeto em relação ao prazo, tá? Aqui a gente visualiza, né, por encerramento das atividades, né, cada pontinho desse aqui é um encerramento de uma atividade, e aqui a gente visualiza, né, a queima desse esforço. Vamos lá, pessoal, vamos um por um aqui para ficar mais fácil. Tá? No curva S, a gente está visualizando aqui no eixo Y do gráfico, né, o esforço do nosso projeto, e no eixo X, o prazo. Tá? O que eu tenho aqui é uma linha azul que representa a parte estimada, né, o que eu estimei de esforço no meu projeto, né, até onde eu tenho que chegar. Né, eu tenho que chegar aqui nas 37 horas, né, agregadas no meu projeto para que eu possa concluir até próximo aqui do dia 29/10, certo? Essa linha roxa que ele está me mostrando aqui é o que realmente aconteceu, tá? É o esforço que eu realmente consegui agregar no projeto em relação ao prazo. Tá? Então, batendo o olho aqui, o que eu consigo enxergar? Né? Se essa linha roxa aqui ela está abaixo da linha azul, significa que o meu projeto ele está atrasado. Né? Eu não estou andando com o meu projeto de acordo com o que eu estimei. Certo? Então, a tendência, né, se ele continuar dessa forma, é que o projeto estoure o prazo estimado. Certo? Se a minha linha roxa estiver andando exatamente de acordo com a minha linha azul, significa que o meu projeto está dentro do planejado, exatamente igual ao planejado. Se ela estiver acima da linha azul, significa que o projeto está adiantado. Beleza, pessoal? Então, não pode se confundir aqui, tá, gente? Essa linha roxa, ela não mostra as horas apontadas, tá? Ela não mostra o esforço real. Ela mostra a situação realizada da atividade. Na verdade, isso aqui é o esforço agregado. Tá? Então, eu tenho que agregar, né, essas horas que eu estimei dentro do meu projeto até o final do meu prazo. Certo? Sempre que eu encerro uma atividade, eu agrego o esforço dessa atividade no meu projeto. Tá? Então, eu consigo enxergar aqui, pessoal, que o meu projeto estava previsto para começar aqui próximo do dia 18/10. Na verdade, ele iniciou, né, um pouquinho depois, perto do dia 19. Certo? E aí a gente conseguiu ainda chegar perto, né, do nosso planejamento aqui até o dia 22, que é hoje. Né? Então a gente deveria ter agregado aqui 16 horas no projeto, até agora a gente agregou 14. Tá? Então a gente tem aqui ainda um período para poder agregar essas horas de esforço. Beleza? Então a ideia é que a gente consiga manter essa linha roxa sempre próxima da linha azul. Beleza, gente? Aqui embaixo, pessoal, eu tenho o burn down, tá? O gráfico burn down, ele é bem parecido, tá, com o curva S, tá? A informação que você enxerga aqui é a mesma, só que ao invés de ele subir a linhazinha ali, né, para seguir ali de acordo com o estimado, ele vai queimando esse esforço. Ele começa aqui de cima com as 37 horas, né, totais de esforço que a gente tem para executar o nosso projeto, certo? E ele desce em uma linha contínua até chegar ao final do projeto e a gente ter 0 horas, né? Faltando aqui para a execução do projeto. Tá? E aí, a linha roxa é o esforço restante. Né? Então, conforme eu vou executando, eu vou agregando, né, essas atividades ao meu projeto, ele vai descendo aqui, ele vai queimando o meu esforço. Então, a gente consegue perceber, tá, que próximo aqui do dia, né, do dia 22, vamos dizer assim, a gente já tem... Deixa eu tirar um pouquinho de zoom aqui para ficar mais fácil. Ó. Vamos lá, perto do dia 22 aqui, a gente ainda tem 23 horas, né, para agregar no nosso projeto. E a gente tem um período grande aqui, até o dia 29/10, para agregar, né, essas 23 horas. Tá? Então, a informação é basicamente a mesma, só que aqui ele vai queimando essas informações até chegar no 0. Então, a análise é um pouquinho diferente. Né? Se a minha linha roxa, né, a partir do dia atual, ela começa a ficar acima aqui da linha azul, significa que a tendência é a gente estourar o prazo, certo? Se ele estiver abaixo da linha azul, a tendência, né, é que a gente termine antes do prazo, né, estimado. Beleza? Então, esse é o curva S, esse é o burn down. Tá, pessoal? Lembrando, é uma informação bem importante. Para que o burn down e o curva S sejam gerados aqui dentro do Artia, tá, a gente precisa ter informação de esforço estimado nas atividades. Tá? Se a gente não tiver informação de esforço estimado nas atividades, ele não vai aparecer informação. Beleza? Para frente aqui, pessoal, a gente tem o componente do Gantt avançado. Né? É basicamente a mesma coisa que o Gantt avançado normal aqui dentro do Artia. Tá?
Então, esse Gantt está aqui justamente para que a gente possa compartilhar esse relatório com outras pessoas que não têm acesso ao Gantt. Tá? Então, a gente coloca o Gantt como um componente para que a pessoa possa interagir aqui com o calendário, né? Possa brincar aqui, visualizar as colunas. Tá? Tem os itenzinhos aqui em cima para a pessoa poder fazer essa interação, e abrindo aqui devagarinho. Tá? A gente pode dar o zoom aqui no calendário para visualizar as informações. Tá? Então, você pode interagir da mesma forma que você interage com o Gantt avançado aqui do Artia, né, aqui com o Gantt avançado como um componente do relatório de situação. Beleza? O último componente diferente que eu posso agregar aqui é o componente da lista de atividades, que eu mostrei para vocês. Então, lembrando, né, pessoal, a gente vai escolher o componente lista de atividades e vai escolher também a visão, né, a visão que a gente quer mostrar aqui nesse relatório. Então, nesse caso, a visão que a gente escolheu foi a visão das atividades por etapa, inclusive que a gente criou, né, nos últimos encontros. Você pode perceber aqui, ó, se eu abrir a lista de atividades do Artia, né, a lista, né, a distribuição das atividades está ocorrendo exatamente da mesma forma. Tá? Então, essa é a visualização, né, as mesmas colunas, os mesmos filtros que estão parametrizados nessa visão que a gente escolheu. Beleza? Pessoal, existe a possibilidade de você imprimir esse relatório, tá? Então você pode salvar ele aqui num PDF ou em HTML para fazer a impressão, beleza? Ele fica salvo aqui na tua estrutura de arquivos, tá? Diferente do resumo, né? O resumo a gente não consegue imprimir, esse aqui você consegue, né? E lembrando que você vai encontrar os mesmos componentes do resumo. Qual que é a ideia para finalizar aqui, pessoal? Você criar alguns componentes, né? Você criar alguns modelos de relatório com os componentes que você precisa, né? Pode criar aqui vários modelinhos aqui com os componentes necessários para que você possa, né, visualizar de forma gráfica aqui um status report bem completo dos seus projetos. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado, tá? E até os próximos vídeos. Valeu!